Deus quer se manifestar na sua vida e remover tudo o que te impede de se aproximar dele. Ele tem um chamado para você, e o fogo que arde dentro do seu coração é a evidência da sua presença. No livro de Êxodo, capítulo 3, está escrito: Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro. Ele conduziu o rebanho para o lado ocidental do deserto e chegou ao monte de Deus, Horebe. E o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, mas não se consumia. Então disse: Agora me virarei para ver esta grande visão. Por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se virava para ver, Deus o chamou do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: Eis-me aqui. Deus disse: Não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Moisés é uma das maiores figuras de autoridade e intimidade com Deus, sendo um dos maiores profetas de todos os tempos e o grande legislador do povo de Israel. Esse mesmo Moisés, com quem Deus falava face a face, teve uma experiência marcante no Monte Horebe. Note que não foi Deus quem foi até Moisés. Foi Moisés quem se aproximou do monte de Deus. Isso nos ensina que na vida de alguém com um chamado divino, independentemente de onde venha, haverá um momento de um encontro real com o Senhor. Eu tenho uma boa notícia para você que está assistindo ao canal Momento de Oração. Você não vai sair deste vídeo do mesmo jeito que entrou. Você não chegou aqui por acaso. Deus tem uma palavra específica para você. Haverá uma mudança na sua história, um direcionamento divino para a sua vida. Se você crê nessa palavra, declare Amém nos comentários, curta este vídeo e compartilhe para que mais pessoas recebam essa mensagem de Deus. Quando Moisés chega ao Horebe, o monte de Deus, no versículo 2, o anjo do Senhor lhe aparece em uma chama de fogo no meio de uma sarça que ardia. Pegava fogo, porém a sarça não se consumia. Observe que quem se manifestou foi o anjo do Senhor. Essa expressão, dentro da teologia, é chamada de teofania, ou seja, uma manifestação de Deus. E biblicamente falando, no Antigo Testamento, todas as vezes que se encontra a expressão "o anjo do Senhor apareceu", essa expressão aponta para Cristo. Trata-se de uma manifestação do próprio Senhor Jesus Cristo. Talvez você pensasse que a manifestação dele se deu apenas na Nova Aliança, no Novo Testamento, quando concebido pela Virgem Maria. Só que, se você ler o primeiro capítulo do Evangelho de João, o evangelista diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, Jesus está desde o princípio de todas as coisas. Ao longo da Bíblia Sagrada, vemos Jesus em teofanias e aparições no Antigo Testamento. Para Moisés, ele se apresenta como o anjo do Senhor. E como ele se manifesta? Em uma chama no meio de uma sarça que pegava fogo e não se consumia. Quando eu observo as manifestações de Deus na Bíblia Sagrada, vejo que ele tem multiformas de se manifestar. Por exemplo, quando Elias se escondeu na caverna, passou fogo, e ele pensou que era Deus. Depois um terremoto, e ele pensou que era Deus. Passou um redemoinho, um vendaval, e ele pensou que Deus estava no vento. Mas não era Deus. Finalmente, em uma brisa suave, Deus decidiu se manifestar. Porque ele não vem da forma que você acha que ele tem que vir, ou como você imagina que ele virá. Você pensa que ele vem pela esquerda, e ele aparece pela direita. Ele vem e se manifesta na sua vida da forma que quer, da maneira que quer. Ele veio numa chama, não num fogaréu. Ele só precisou de uma chama dentro de uma sarça que pegava fogo, mas não era consumida. Olhe para esse detalhe. O texto diz que era uma sarça. Dizem que a sarça não cresce muito, cerca de 30 centímetros em algumas espécies. Não é atraente, não tem beleza. É um arbusto seco do deserto, um espinheiro. Mas Deus decidiu se manifestar dentro da sarça, porque o nosso Deus é o Deus das coisas improváveis. A sarça, para mim, não era algo que eu escolheria. Não era algo que eu gostaria, mas funcionou. Quantas pessoas olharam para você e disseram que você só tinha espinhos? Quantas pessoas olharam para você e afirmaram que a sua história não mudaria? Tem pessoas que apostaram na sua morte.
Tem gente que nem imaginava que você seria um instrumento na mão de Deus. Mas Jesus olhou e disse: é você que eu quero. E o que fez Moisés se virar? Está escrito: a sarça estava pegando fogo, mas não se destruía. No deserto, é normal que arbustos secos peguem fogo. É fácil a sarça pegar fogo. A verdadeira evidência da manifestação de Deus na sua vida não é apenas o fogo que queima, mas a chama que permanece viva, que não se consome. Sabe o que eu acho lindo? Deus não te livra do fogo. Ele te livra no fogo. Deus não te livra da cova. Ele te livra na cova. Deus não te livra da tempestade. Ele te livra na tempestade. Deus não te livra do vale. Ele te livra no vale. Deus não te livra da guerra. Ele te livra na guerra. E a sarça não se consumia. Qual era o segredo? A chama que queima, mas não consome. O que é esse fogo? É a manifestação do Espírito Santo. Ele se manifesta da maneira que quer, onde quer e em quem quiser. Ele é soberano. Quando Moisés viu que a sarça não se consumia, ele disse: agora vou me aproximar para ver. Quero contemplar essa visão. Está pegando fogo, mas permanece intacta. Quando Nabucodonosor mandou lançar Sadraque, Mesaque e Abed-nego no fogo, o propósito era que eles morressem queimados, mas todos viram os 3 jovens dentro do fogo, e Nabucodonosor disse: eu não joguei 3 homens amarrados no fogo? Sim, ó rei, responderam. Ele disse: contudo os vejo 4, e o 4º parece filho dos deuses. O fogo que acenderam para te destruir será o fogo que vai te libertar. Uma promessa de Deus, em Isaías 43, declara: quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Nesse fogo que pareceria te consumir, Deus está dizendo: eu estou contigo nessa peleja. Eu já segurei a tua mão e vou te dar vitória. Eu já segurei a tua mão e vou guardar a tua casa. Eu já segurei a tua mão e vou guardar a tua família. Eu já segurei a tua mão e vou guardar a tua vida. Deus estava lá. Isso impressionou Moisés. Ele disse: agora vou me aproximar para ver. No versículo 4 está escrito: e o Senhor, vendo que Moisés se virava para ver, chamou-o do meio da sarça. Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Ele já se rendeu e se entregou. Mas Deus disse: não te aproximes. Por que Deus não autorizou Moisés a se aproximar? Porque ele não queria que Moisés se aproximasse apenas pelo que podia ver ou receber. O que Deus desejava de Moisés quando disse: tira as sandálias dos teus pés, era algo muito mais profundo. Achei um texto interessante em Rute 4:7. Havia, pois, já de muito tempo esse costume em Israel, quanto à remissão e contrato, para confirmar todo o negócio. O homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo. Isso servia de testemunho em Israel. O que esse contexto nos mostra? Boaz queria casar com Rute, mas para isso precisava resgatar e comprar as terras que eram de Noemi, pois um parente mais próximo tinha o direito de resgate. Como se firmava um contrato naquela época, não havia cartórios nem assinaturas. O costume na antiguidade era que, para selar um compromisso, quem estava comprando descalçava a sandália e a entregava ao vendedor. Isso representava um pacto, um compromisso assumido diante das testemunhas. Quando Deus disse: tira as sandálias porque a terra é santa, ele estava dizendo a Moisés: eu só te dou acesso ao que é sagrado se primeiro você assumir um compromisso comigo. Josué 5, versículo 15, reforça esse princípio. Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué assim o fez. Deus estava dizendo a Josué: o mesmo nível de comprometimento que Moisés teve comigo é o mesmo nível de compromisso que você precisa ter. Você é o líder, e eu só entregarei a terra prometida ao meu povo se você assumir esse compromisso comigo. Josué tirou as sandálias e se entregou totalmente. Deus teve que trabalhar para tirar o Egito do coração do povo. Da mesma forma, há coisas que Deus quer remover da nossa vida para que possamos nos aproximar dele sem barreiras. Deus não quer entreter. Ele quer relacionamento.
Muitos vão à igreja para ver se algo acontece, mas Deus não se manifesta para entretenimento, e sim para transformar vidas. Se você se aproxima de Deus apenas pelo que Ele pode fazer, não compreenderá o verdadeiro propósito dele. Deus quer um relacionamento genuíno com você. Moisés precisava compreender que a presença de Deus era mais importante do que qualquer outra coisa. Deus o chamou para algo grandioso, mas para isso, ele precisaria deixar para trás tudo o que o impedia de se entregar completamente. Deus quer se manifestar na sua vida e remover tudo o que te impede de se aproximar dele. Ele tem um chamado para você, e o fogo que arde dentro de você é a evidência da sua presença. Se você acredita nisso, renda-se a ele, pois Deus quer transformar sua vida completamente. Se você sentiu o Espírito Santo falando com você através desta palavra, escreva nos comentários: eu assumo hoje um compromisso com Deus. Curta este vídeo, compartilhe com mais pessoas e não se esqueça de se inscrever aqui no canal Momento de Oração. Todos os dias temos uma palavra abençoada para a sua vida. Agora eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento me coloco diante da Tua presença para interceder por esta pessoa que está ouvindo esta oração. Assim como o Senhor se manifestou a Moisés na sarça ardente, manifesta agora a Tua presença na vida dela. Mostra, Pai, que nada é por acaso, que cada situação, cada deserto, cada circunstância difícil é um meio pelo qual o Senhor deseja revelar o Teu propósito. Então, neste momento, eu oro para que essa pessoa entenda que foi chamada para algo maior. Assim como Moisés viu aquela chama que não se apagava, acende dentro do coração dela uma chama que nunca se extingue. Que ela compreenda que o Teu fogo não destrói, mas purifica. Que mesmo passando por momentos difíceis, o Senhor está no meio do fogo com ela, assim como esteve com Sadraque, Mesaque e Abednego. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que toda palavra contrária, toda sentença de derrota e toda mentira do inimigo caia por terra agora, pois o Senhor é o Deus que escolhe os improváveis, que chama aqueles que ninguém valorizava e os transforma em instrumentos poderosos nas Tuas mãos. Que toda dúvida, todo medo e toda insegurança sejam dissipados agora pela Tua presença. Dá a essa pessoa a ousadia e a coragem de tirar as sandálias dos pés, ou seja, de assumir um compromisso real contigo. Que ela se entregue completamente e caminhe em santidade e obediência à Tua voz. Eu oro para que a vida dela seja marcada pela Tua presença. Que o Espírito Santo a envolva agora e que a partir deste momento ela nunca mais seja a mesma. Guia os passos dela, fortalece-a nos momentos difíceis e mostra que o Senhor não a livra do fogo, mas a livra dentro do fogo. Eu declaro que essa pessoa não sairá desta oração do mesmo jeito que entrou. Que haja transformação, que haja renovo, que haja avivamento no coração dela. Senhor, quantas vezes pensamos que seríamos consumidos pelas lutas, que as tempestades seriam grandes demais, mas o Senhor nos lembra hoje: Tu estás conosco nessa peleja. O Senhor já segurou nossa mão e prometeu nos dar vitória. O Senhor já declarou que vai guardar a nossa casa, a nossa família, a nossa vida. E por isso, Pai, eu oro agora pedindo que essa pessoa sinta a Tua presença ao lado dela, guiando, sustentando e fortalecendo, para continuar firme no caminho que o Senhor tem preparado. Assim como o Senhor chamou Moisés do meio da sarça ardente, que essa pessoa não se aproxime apenas pelo que pode ver ou receber, mas que deseje um relacionamento verdadeiro contigo, Pai. O Senhor pediu a Moisés que tirasse as sandálias dos pés, porque aquele era um lugar santo. Hoje nós entendemos que o Senhor quer compromisso verdadeiro. Então Deus, ajuda essa pessoa a tirar tudo aquilo que tem sido um impedimento na vida dela, tudo o que a afasta da Tua presença. Que ela compreenda, Senhor, que mais importante do que os milagres, mais importante do que os sinais, é estar na Tua presença. O Senhor quer transformar vidas, moldar corações, acender um fogo que não se apaga. Assim como Moisés teve que abandonar o Egito, que essa pessoa também deixe para trás tudo o que a impede de viver o Teu chamado. Senhor, eu clamo para que essa pessoa seja tocada agora, que o fogo do Teu Espírito Santo venha sobre ela
consumindo todo medo, toda dúvida, toda resistência. Que ela possa assumir hoje um compromisso contigo, declarando: Senhor, eu me rendo a Ti. Que esta oração não seja apenas palavras, mas que seja um divisor de águas na vida dessa pessoa. Que a partir deste momento, ela nunca mais seja a mesma. E se ela crê nessa palavra, que declare agora nos comentários: eu assumo hoje um compromisso com Deus. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém.